Fala aí, galera do nada, aqui é Alexandre Leles para o nosso Papo Digital. Todos os dias, dicas e conteúdos para o seu desenvolvimento aqui no digital. E olha só, galera, começando o dia com muita vibração e vibração positiva. Galera, começando o dia, a semana útil, isso mesmo. Mentaliza aí. Eu amo a segunda-feira, isso mesmo. Vamos já começar a produzir. E claro, galera, como é de praxe, eu estou trazendo aqui diariamente. Hoje é o dia de um monte de coisa, hein? Olha só, hoje é o dia da televisão, hoje é o dia do advogado, hoje é o dia do estudante. Parabéns para vocês que são estudantes aqui de marketing digital. Também é o dia do garçom, galera. É aquele carinha lá super simpático que nos serve, isso mesmo. Hoje é o dia do magistrado, hoje é o dia do acupunturista, isso mesmo, galera. Começando o dia com muita informação e, claro, já trazendo aí, ó, parabenizando todos esses profissionais. E, claro, ó, hoje é o dia da televisão e vale a pena a gente até trazer isso aqui, porque é o seguinte, olha só. Os veículos de comunicação, né, em toda a sua história, eles começaram ali, assim, ó, em comunicação em massa, tá, galera? Eles começaram ali através dos periódicos, dos jornais, diários. Na verdade, começaram ali de forma semanal e depois diariamente, né? Inclusive quando a imprensa, né, aquele equipamento, né, ele foi produzido ali, aí isso facilitou bastante ali a comunicação em massa. Depois disso, a gente veio com o rádio, né? Para quem não sabe, o Lelão do digital é radialista, pois é, locutor, por isso que o Lelão gosta tanto de ficar falando aqui todos os dias. E claro, galera, quando eu estava me formando em radialismo, com especialização em locução, eu, claro, né, assim como todo comunicador que faz comunicação social, a gente tem que fazer um estudo, né, a gente tem que estudar bastante sobre a história da comunicação. E claro, como eu estou dizendo aqui, primeiro vieram aí os periódicos, os jornais, depois o rádio, né? O rádio, uma ferramenta super importante, existente até hoje, tá? E logo, na sequência, alguns anos depois, na verdade algumas décadas depois, inventaram o televisor. Depois primeiro preto e branco, depois a cores, né? Depois LED, depois plasma, enfim, 4K, 5K, 10K. Hoje a gente tem televisores muito importantes e altamente tecnológicos. Só que olha que interessante, por que eu estou falando que hoje é o dia da televisão e a gente precisa valorizar esse dia? Porque a televisão ela está acabando, está se tornando cada vez mais obsoleta. Não diria o equipamento em si propriamente dito, mas os canais de televisão eles já perdem feio para os canais, por exemplo, do YouTube. Muita gente, inclusive hoje, galera, elas assistem programas, eu inclusive, né, meus filhos também. Hora e meia a gente olha ali para a televisão, a gente vê que a pessoa, meu filho, né, quem quer que está assistindo ali, muitas vezes está assistindo ali um programa ou um canal do próprio YouTube, mas no televisor. E galera, a gente precisa estar muito assim, ó, muito antenado com isso aqui, com essa transição de era. Como eu disse, o televisor, ele não vai acabar, assim como o próprio rádio também não vai acabar, né? A origem do podcast é lá no rádio, né? Eu gostava muito de um locutor assim, quando eu era criança, eu ouvia muito minha mãe falar, ouvi, né? O Zé Bétio da capital, falou, ele tinha até um gancho, né? Uma âncora assim, era bem legal. E era uma comunicação bem popular. E minha mãe ouvia aquilo, eu ficava danado, né? Criança, assim, imaginando onde é que esse cara estava, que equipamento ele estava usando, como ele estava fazendo aquilo para chegar aquele som ali no rádio. E claro, galera, eu fui estudar, fui aprender e estou hoje aqui também podendo ensinar. Mas o que eu estou querendo dizer é que hoje, sendo o dia da televisão, a gente tem que entender esse movimento natural tecnológico.
O televisor em si ele não vai acabar, mas está ficando cada vez mais obsoleto e mais caro para as produtoras, para os canais televisivos, produzir conteúdos exclusivamente para televisores ou para canais, né, abertos ou canais pagos de televisores. Então, não vai acabar o televisor. Por quê? Porque, como eu disse, ao invés de você assistir um canal aberto ou um canal de pago, você vai assistir YouTube, você vai assistir Twitch, você pode até ficar ali rolando seu feed do Instagram pelo televisor. Então o televisor ele não vai acabar, mas essa estrutura por trás do televisor para canais abertos e canais pagos, provavelmente isso está fadado ao fim, tá? Então olha só, galera, é muito importante você saber disso e saber, olha, em vez de eu pensar em criar um programa de televisão ou ir lá, não, isso não tem mais tanta visibilidade, mas vale a pena você optar por criar e consolidar um canal no YouTube ou no Twitch, né, se for o seu segmento. Beleza? Ó, Mindset Digital de Crescimento, e agora sim vamos responder a pergunta que chegou ontem aí nos Quiz Digital de ontem, que foi a seguinte: em uma automação no Make, para quem não sabe, o Make ele é uma ferramenta de automação de ferramentas de inteligências artificiais. Então, em uma automação lá no Make, como chamamos cada execução dada? Primeira opção, instância. Segunda opção, cenário. E terceira opção, fluxo. Galera, pois é, qual a opção dessa é a correta? Se você provavelmente nunca acessou o Make, provavelmente você não saiba. Uma outra opção para você descobrir isso sem ser por esse podcast é você fazendo a sua pesquisa. Vai lá no Google e pesquisa com esse mesmo anunciado e ele vai te trazer a resposta, beleza? Então olha só, no Make, de forma específica, quando a gente vai criar uma automação, a gente provavelmente precisa criar uma automação para alguma coisa, né? E cada uma dessas automações, por exemplo, fazer uma consulta no ChatGPT e depois essa consulta ele vai levar para onde? Lá dentro do WordPress, ou ele vai levar essa resposta para dentro de uma planilha. E depois que tiver esses dados dentro de uma planilha, ele vai levar para onde? Ele vai levar lá para o Instagram para fazer a publicação. Por exemplo, criei aqui uma automação simples. Cada estágio, cada passo a passo, cada execução que é dada dentro do Make é chamada de cenário. Isso mesmo. Galera. Então, olha só. Cada um, na verdade, galera, não é cenário, é instância. Por quê? Porque o cenário é o panorama geral do Make, né, da sua automação. Aí você consegue ver ali o cenário. Cada uma dessas execuções que são dadas dentro desse cenário de automação lá dentro do Make é chamada de instância, tá? Então vamos lá, retificando aqui até para ficar bem claro. O cenário é o conjunto de toda a automação dentro do Make. E a instância é a execução de cada uma dessas ações que você criou dentro desse cenário. Beleza? E o fluxo, Lelis, essa última opção, fluxo, também, por isso que eu trouxe esse enunciado e esse quiz. Por quê, galera? O fluxo, ele também é a mesma coisa que uma instância, só que, por exemplo, dentro de outra ferramenta de automação, no caso o NHN, ele é chamado de fluxo, mas ele faz a mesma coisa que uma instância, tá? Então, dependendo da ferramenta, você pode ter uma nomenclatura diferente, mas que elas executarão uma mesma tarefa, seja instância, seja fluxo, dentro de um cenário, dentro de uma ferramenta de automação. E todas essas ferramentas que a gente está trazendo aqui está dentro lá do treinamento Mindset Box, a caixa de ferramentas de inteligências artificiais da Mindset Box. Chama a Kelly aqui, pede seu link promocional para vir fazer parte você também. Gostou desse conteúdo? Então continua ligado
Fica antenado que amanhã tem mais Papo Digital. E não se esqueça de visitar o portal do Instituto Digital Brasileiro e conferir a vaga de emprego que publicamos lá.